capítulo 36 de Lucas 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Esse fariseu, que Lucas diz assim, e nos outros vai dizer que era Simão e era o leproso que Jesus curou. Amém? Lembra daquela passagem? Senhor, se tu podes me curar, tal. Se tu queres, né? Porque pode, Senhor, o Senhor diz, eu quero, seja limpo. Curou aquele homem. E agora aquele homem chamava Jesus para jantar na sua casa. E havia alguns convidados. E dentro dessa história, a gente vai ler e vai acompanhar algo assim inédito. Porque pelo que se entende, a reunião era só de homens. Mas uma mulher, sem ser convidada, rouba a cena daquele jantar. E você vai entender daqui a pouquinho. E essa uma mulher da cidade, e pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, pensando apenas, irmãos, se esse fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 credores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagasse, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, porém esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Muitos pecados. Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher, perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Queridos, eu fiz questão de ler o texto longo, não é bem do meu jeito, assim, resumo, para que você entenda o que estava acontecendo ali. Jesus tinha sido convidado a um jantar por gratidão, porque alguém tinha recebido do Senhor uma cura, amém? E convidou Jesus. Mas quando eu estava lendo e observando, Simão se preocupou mais em apresentar Jesus aos convidados na minha casa, no mestre, do que apresentar-se a Jesus. E eu fiquei pensando, é verdade, tem muitos que ficam querendo apresentar Jesus, dizer que tem Jesus, que segue a Jesus, que ama Jesus, mas esquece de se apresentar a Jesus. E é por isso que um dia Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E esses que Jesus ensina os discípulos falando sobre isso lá em Mateus, vai dizer assim, mas eu preguei, sim ou não, igreja? Mas eu orei, mas eu cantei, mas eu profetizei, mas eu testemunhei, mas eu falei em línguas, ele vai dizer, mas eu não vos conheço. Ou seja, vai ser uma turma que conhecia Jesus, mas Jesus não os conhecia. Que apresentava Jesus, mas não se apresentou a Jesus. E eu fiquei pensando, é ceia, é momento de reflexão, você vai ficar pensando aí, e eu vou ser muito breve, porque
pastor Manassés vai ministrar a ceia. Só para você entender um pouquinho. Jesus começa a mostrar para aquele fariseu, para Simão, para aquele moço que o convidou e que serviu com certeza iguarias, que se preocupou em um cardápio especial, que aquela mulher que não tinha sido convidada foi quem fez toda a diferença naquela reunião, se eu não imagino. Aquela mulher, ela soube que Jesus ia estar lá, e ela não se importou, porque ela ia estar no meio daqueles homens, não sendo convidada. Ela entrou naquela casa, e a partir do momento que ela entra, ela se rende, ela se prostra e ela adora. E eu comecei a pensar, a Bíblia rotula ela como uma mulher pecadora. Se você for ver as outras passagens do Evangelho, ela era Maria, irmã de Lázaro, ela era pecadora. Jesus estava também reunido com Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado. Mas ela não quis saber, ela quis adorar, ela quis expressar o seu culto, independente das pessoas, e falar e dizer que ela não podia. Sim ou não, igreja? Quantas vezes a gente está preocupado com quem está do lado, com quem está do outro, com quem está atrás, com quem está na frente, porque o que vão dizer de mim? Eu lembro que o Senhor permitiu que eu entrei numa igreja batista, lá em Salvador, quando eu fui morar lá. E eu entrei naquela igreja que eu me impressionei com a recepção daquele jovem, porque era um jovem que me recebeu com um sorriso de orelha a orelha e me acolheu. Eu resolvi ficar ali adorando o Senhor. Os hinos eram muito parecidos, mas os costumes eram muito diferentes. Porque eu com meus vestidões, eles de calça comprida, e eles bem ecléticos, e eu bem tradicional, bem radical, bem religiosa. Mas Jesus estava naquele lugar. Eu comecei a me sentir tão amada, tão acolhida. E nós fomos servir ao Senhor naquele lugar. Uma igreja batista, bem, digamos assim, atualizada. E eu cheguei lá, e com aquilo que o Senhor tinha me dado, eu consegui impactar todos os irmãos. Mas também fui impactada por eles. Eu acredito que essa mulher, quando ela entrou ali, ela impactou o coração de muito, ainda que eles olhassem e pensassem, é corajosa, sim ou não, igreja? Essa mulher está aqui fazendo o que no nosso meio, ela é pecadora. E ainda perto do mestre. Mas ela não se importou, ela entregou a sua adoração. E aí Jesus começa a dizer, para a gente ganhar tempo, Simão, eu entrei na tua casa e você não me recebeu como devia. Porque os costumes judaicos era que toda visita que entrasse ali teria que ter os seus pés lavados. Vinha um cego com a bacia e tal, e lavava os pés, e faziam outras coisas, etc. E ele não fez nada disso para Jesus. E Jesus começa a dizer assim, ó, vês tu esta mulher no 44, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas essas com lágrimas. E toalha também não, mas essas secou com os cabelos. Não me deste beijo. E Jesus foi dizendo. E eles estavam pensando entre si, por quê? Desperdício. Ela pega um vaso de alabastro, que era uma mármore caríssima. Dentro tinha um nardo puro, que era também muito caro. Talvez fosse tudo que ela tinha. Diz a Bíblia que valia 300 denários, era salário de um ano inteiro de um funcionário. Você já pensou o que é isso? Você pegar todo o seu todo e vir e entregar a Jesus? Ela não se importou com isso. Ela pegou tudo que ela tinha e depositou aos pés do mestre. E aí Jesus traz uma parábola que Jesus amava falar com eles, para eles entenderem, né? A pedagogia de Jesus era bem lúdica. E Jesus diz assim para ele, olha, conta a história, né? Dos dois devedores que foram perdoados, mas um devia muito mais. E ele fez uma leitura certa. Quem mais foi perdoado, com certeza. Pois é. Esse mesmo texto diz que essa mulher tinha muitos pecados. Queridos, e eu comecei a pensar, o Senhor começou a falar muito no meu coração, com aquela atitude de Maria. Primeiro, não ser convidada. Segundo, não se importar se
seria criticada. Terceiro, levar tudo que ela tinha e nem se importar com os demais. Ela não foi participar do banquete, não. Ela foi adorar o Mestre. Lançou aos seus pés e se entregou no culto racional. E eu comecei a pensar, e eu escrevi aqui: o que o Senhor quer de mim, de você? Porque talvez você pense assim: não, eu sou muito abençoada. Eu, por exemplo, sou, tá? Eu sou muito abençoada. Mas longe de mim achar que eu sou abençoada porque eu mereço ser. Às vezes eu fico até encabulada. Quem estava aqui presenciou os mimos que as irmãs fizeram. E às vezes eu fico até tipo assim: ah, Jesus, tem misericórdia, porque eu possa retribuir isso com oração. Porque não é isso. Ai, Paulo diz que se nós esperássemos o Senhor só nessa vida, nós seríamos mais miseráveis dos homens. Sim ou não, igreja? Nós precisamos esperar muito mais do Senhor que Ele tem a eternidade para nós. E eu fiquei pensando, porque essa passagem ela fala de perdão, ela fala de aceitação, ela fala de libertação, ela fala de acolhimento, ela fala de amor. O Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração e eu quero compartilhar com você. Simão, ainda que fez o jantar agradecido ao mestre porque havia sido curado, ele não conhecia de fato quem era. Porque lembra que ele disse: se esse fosse realmente profeta, ele sabia quem ela era. Coitado de Simão, né? Jesus sabia exatamente quem ela era, assim também quem ele era, porque Jesus nos conhece por dentro, como foi ministrado aqui sexta-feira no culto de ensino. Nós só vemos as aparências. Sim ou não, igreja? Você está triste? Aí a gente deduz que aconteceu alguma coisa, porque você está com o rosto abatido, não tem um sorriso. Mas tem muitos que são tão artistas que mesmo abatido colocam um sorriso no rosto. Aí às vezes camuflam, enganam. Então as aparências enganam. Deus, ele vê dentro o coração. E Deus conhecia o coração de Maria e sabia que o coração era um coração de adoradora, de alguém arrependida. E olha só, o Senhor disse assim para ele: você não me fez as honras, né, com outras palavras, que um convidado devia receber. Mas ela chegou fazendo a diferença e quebrando os protocolos. Ela sabia, irmãos, quem era Jesus. Ela tinha intimidade com ele. Ela sabia que ela era pecadora e ela precisava do perdão e ele podia perdoá-la. E ela se entrega dessa forma. Então eu comecei a entender e pensar: Senhor, o Senhor não nos ama, queridos, porque nós somos bonzinhos. Nem pense nisso. O Senhor não nos ama porque nós merecemos. O Senhor não nos ama porque nós fazemos por onde. Não. O Senhor nos ama porque Ele é amor. Amém? Independente do que você é, do que você foi, Ele te ama. E eu coloquei aqui porque tem coisas que é condicionada. Mas o amor de Deus para com o homem é incondicional. Ele ama e pronto. Irmãos, Ele amou Judas, mesmo sabendo que Judas ia trair. Ele inseriu Judas. Ele lavou os pés de Judas. Ele não faz acepção de pessoa se vir a Ele. E olha o que o Senhor ministrou no meu coração e eu escrevi para falar para você aqui, ó. Perdão, irmãos, nós só recebemos se nós nos arrependermos. Sim ou não? É condicional. É condicional. Você tem todo o direito de pegar a Bíblia em casa, pesquisar no Google, se a pastora Leite está falando, faz sentido. Perdão, irmãos, é condicionado ao arrependimento. Deus me perdoa porque eu me arrependo. Maria se arrepende, se lança aos pés de Jesus. E Jesus diz assim: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. Sim ou não? Então o perdão é através do arrependimento. E a salvação, igreja, através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, é impossível ter salvação. Porque a Bíblia diz que a fé é exatamente pela salvação. A salvação é pela fé, exatamente, não é pelas obras. Não são condicionados ao que eu faço.
Ah, eu faço isso para Deus e Deus me dá isso. Ah, eu faço isso. Não, queridos. E o Senhor foi ministrando no meu coração. Olha, salvação é através da fé. Libertação e santificação é através da palavra. Amém? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação e a santificação eu recebo através da palavra de Deus. Eu estudo a palavra, aí eu vejo aqui, que eu preciso comprar e pagar, que eu preciso não roubar, que eu preciso não mentir, e eu vou me libertando, sim ou não? A palavra me liberta. Então a salvação é através da fé, a libertação e santificação é através da palavra. E a prosperidade, pastora Lete? Não é de graça, não. É através da obediência. Amém, queridos? É através da obediência. Se você tem uma vida obediente, Deuteronômio 28, por favor, coloque aí só para os irmãos verem, vai passando. Está escrito lá, o testamento do cristão. Deus ensinando para Moisés ensinando para a congregação de Israel, que nós, se obedecêssemos, nós viveríamos o bem do Senhor aqui. Nós teríamos para emprestar no finalzinho desse capítulo diz. Nós seríamos benditos no campo, na terra, na cidade. Não seria um ambiente, mas seria nós. A bênção estaria conosco. Aonde eu tocar será abençoado. Amém, igreja? O que eu for fazer. Então, Deuteronômio 28. Você vai ver essa passagem que diz que a bênção da prosperidade. Você colocou 5:28, querida. Deuteronômio 28. Capítulo 28, Deuteronômio. Na bênção e depois maldição. Mas vai ficar só na bênção. Eu não vou citar para ganhar tempo, porque eu quero encerrar 8 minutos para só fazer a ceia. Então, prosperidade você vai adquirir através de uma vida de obediência a Deus e de trabalho. Sim ou não? Não adianta você ficar na rede se balançando, tomando água de coco e achando que vai cair do céu e não vai. Você precisa sair, trabalhar e Deus vai te dar saúde. Então vamos lá, bênçãos condicionadas que você recebe porque você recebe de Deus. É bênção dos céus. Mas você precisa fazer alguma coisa para receber essas bênçãos. A bênção do perdão, você precisa se arrepender. Ele morreu por amor. Amém, igreja? O amor, irmãos, a graça é a manifestação desse amor. Eu já tenho um estudo aqui sobre graça. A graça, que diz assim, é um favor imerecido, é a manifestação do amor de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, no João 3,16 diz isso, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas essas que eu estou citando aqui para você é condicional. O perdão, eu preciso me arrepender. Se eu não me arrepender, irmãos, infelizmente, o perdão, vamos trazer aqui rapidinho o perdão como uma fonte. A fonte está aqui. Eu posso entrar, me lavar e sair limpinha, mas eu estou toda suja, toda contaminada. O perdão está aqui. Mas se eu não for lá e não mergulhar, não aceitar, significa eu me arrepender, eu confessar, eu continuo suja. Sim ou não, igreja? Então, o arrependimento é a água que lava o nosso pecado. A fé é a porta de entrada para a salvação. Amém, queridos? E a prosperidade, obediência. Como foi colocado aí, eu creio que vocês devem ter lido. Deus instruía Moisés, instruindo a congregação, para que eles obedecessem. Por que o povo volta e meia estava sendo roubado? Por que o povo volta e meia estava sendo levado escravo? Por que, irmãos? Porque desobedecia. Desviava-se do caminho da verdade. Procurava fazer os maus costumes, os hábitos que tinha aprendido no Egito. Então que essa palavra fique no teu coração.
Deus nos ama e pronto. Fazendo por onde ou não, você é amado de Deus. Você entende isso? Não é porque você merece. Não é porque você fez direitinho. Não é porque você veio aqui e cantou. Não é porque você veio aqui e deu uma oferta. Não é porque você pregou. Deus te ama e pronto. Mesmo sem você merecer. Mesmo você não sendo bonzinho. O amor de Deus é incondicional. Não é pelo que nós fazemos, nem pelo que merecemos. O amor de Deus pelo homem está condicionado a Ele mesmo. Deus. Amém? O amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele mesmo. Independente do que você faz ou deixa de fazer, Ele te ama. Agora, cuidado. Porque de repente você ouve uma palavra dessa, como eu já ouvi alguém pensar, que porque a graça do Senhor é algo que eu não mereço, essa graça vai estar sempre sobre mim, então eu posso ter uma vida de libertinagem, que eu vou ser agraciado. O amor de Deus é incondicional e Ele te ama. Mas não é porque Ele te ama que você pode viver uma vida de pecado, afastado de Deus. Não. O amor dele continua com você. Não muda nada, o amor dele. Mas, para que você vá morar com ele, aí é diferente. Precisa de todos esses requisitos. Sim ou não, igreja? Maria sabia disso. E por isso ela entra na casa de Simão. E ela se lança aos pés. E ela quebra um vaso de alabastro. E ela dá o melhor que ela tem. Porque a entrega dela daquele 300 denários era insignificante pela entrega que ela havia feito, a sua vida. Amém? Que a minha vida e a tua vida valem mais do que o mundo inteiro. Você já entendeu essa frase? Quando diz o valor de uma alma, né? Vale mais do que o mundo inteiro. Não é o mundo inteiro de alma, é o mundo inteiro de desperdício. Porque se uma alma vale muito, imagine 2 almas. Concorda comigo? Imagine 3. Então uma alma vale mais do que o mundo inteiro, do que o mundo perdido, do que o mundo vivendo em devassidão. Uma alma que se regenera, uma alma que reconhece Jesus como seu Senhor. Domingo foi pregado aqui sobre amor, e eu quero reforçar esse amor. O amor de Deus, irmãos, é um amor que não exige explicação. Se nós fôssemos salvos porque nós merecíamos, todos nós iríamos para o inferno, irmãos, sem discussão. Sem discussão. Porque ainda que você seja 23 horas de bonzinho, 23 horas e 40 minutos, 23 horas e 50 minutos, 10 minutos, segundos, você pode deixar de ser. Sim ou não? Você pode se irritar com alguma coisa e você pode destilar um veneno que vai matar alguém com uma palavra. Então, se fosse por merecimento, nenhum de nós teríamos direito desse amor. Porque ele sim, ele amou mesmo sabendo que muitos não iam amá-lo. Ele amou mesmo sabendo que muitos iriam desprezá-lo. Sim ou não, igreja? Ele amou e pronto, porque ele é amor. Então que você saia aqui nessa noite com essa palavra. Você tem agido diante de Jesus como alguém que de fato se importa apenas em apresentá-lo ou em se apresentar? Se apresente para Ele. Diga para Ele quem você é. Diga das suas fraquezas, das suas fragilidades. Pastor, Ele já conhece, mas Ele quer ouvir você dizer. Porque quando você diz, você reconhece. Quando você diz, Satanás está do lado do ouvido e está dizendo assim: pois é, ele é tudo isso e ele ainda ama ele. Há uma chance para ele se arrepender. Para Satanás não, mas para nós sim. E Satanás fica olhando dizendo: tudo isso que ele fez, esse camarada é ruim demais. E mesmo assim ele ainda ama. E mesmo assim ele vai perdoar, vai cuidar, vai acolher, vai salvar, vai purificar, vai limpar, vai santificar. E vai morar com ele. Ele não pode mais. Maria fez
o que todos nós precisamos fazer: se entregar por inteiro, irmãos, sem reserva, dando o melhor. Não dê migalhas para Deus, porque Deus não precisa das minhas nem das tuas migalhas. E eu não estou falando de recurso financeiro, nem pense em dinheiro. Pense na sua vida, pense no seu tempo. Porque, irmãos, o que Deus quer que eu e você dê para Ele? Tempo. E tempo de qualidade. Honre ao Senhor com o teu tempo. Pare de ficar desperdiçando o seu tempo. Pare de ficar se envolvendo com coisas. Pare de se distrair como Sansão foi se distraindo por ali. Pare. Dê o que tem de melhor. O que você tem de melhor? Pastor Marcelo disse que nada do que a gente pode dar para Deus, Deus não tem melhor para fazer para nós. Mas uma coisa que Deus não faz para nós e nem faz por Ele, chama-se adoração. Ele quer que nós façamos. Então, abra o seu coração nessa noite e saia daqui dizendo: eu vou quebrar o meu vaso de alabastro, eu vou derramar o meu nardo puro, não quero nem saber quem está aí do lado, eu não quero nem saber quem está pensando que eu não mereço, que eu não posso, eu sou pecadora, que eu não deveria estar aqui, mas eu vou fazer o meu melhor, eu vou adorar o meu Senhor com tudo que eu tenho, que eu sou, um adorador de excelência. Ei, não precisa ser musicista, não precisa ter feito faculdade de música, não precisa abrir o teu coração e adorar. E adorar, irmão, não só é cantar. Adoração é você primeiro honrar o Senhor com o teu tempo, honrar o Senhor com as tuas ações e atitudes. Senhor, que eu possa ter atitudes que te louvam e que te honram. É isso que nessa noite eu te peço. Pastor Manassés, por favor. Querido e amado Deus, suba a tua cabeça. Querido e amado Deus, neste momento eu te peço, Senhor, que essa palavra possa, como cantamos, fazer de fato, Deus, Senhor, aquilo que precisa ser feito no coração da tua igreja. Que nós saímos daqui hoje mais crentes do que entramos, certos de que o Senhor nos ama com um amor incondicional. Mas esse amor não nos dá legalidade para pecarmos, para nos desviarmos, mas para nos aproximarmos do Senhor. Como aquela mulher na casa de Simão, que se lançou aos teus pés. Nós queremos lançar e dar para o Senhor o nosso melhor, o nosso tempo, aonde